Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida de hoje. A conversa é com a palestrante espírita Célia Diniz, escritora e presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Preparem-se que o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A nossa entrevistada é retratada como protagonista de uma das histórias do filme As Mães de Chico Xavier. Conviveu com Chico desde a infância. Seus pais participaram de atividades desde 1948 no Centro Luiz Gonzaga, junto a Chico Xavier, autora do livro Vencendo a Dor da Morte, e a gente conhece agora Célia Diniz, que vai nos contar um pouquinho de toda essa trajetória, toda essa história, toda a superação de hoje estar aqui firme e forte conversando com a gente. Seja muitíssimo bem-vinda, Célia. É uma honra mesmo, uma alegria tê-la aqui no Esferas da Vida. Muito obrigada, querida. A honra é toda minha. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu queria começar o nosso programa, para quem não conhece a sua história, se você puder contar como é que foi, desde a infância, convivendo com Chico Xavier, como que foi esse contato, seus pais também, sempre junto, você mora em Pedro Leopoldo até hoje. Conta um pouquinho da sua história, Célia. Quando eu nasci, o meu pai era funcionário do Ministério de Agricultura numa instituição chamada Fazenda Modelo, que era um órgão criado para incentivar a cultura da pecuária e da lavoura na nossa região. E lá trabalhava o Chico Xavier como secretário. Sim. E o meu pai como mestre de obras, responsável ali pela parte de alvenaria da fazenda. Então, quando eu nasci, o Chico já estava lá, andando pela fazenda, e nós também. E depois, os meus pais faziam parte também do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado em 1927, pelo Chico, lá em Pedro Leopoldo, e eu cresci, então, nesse ambiente maravilhoso, onde eu via os fenômenos acontecerem, onde eu escutava informações, escutava histórias, e só mais tarde vindo a assimilar aquelas coisas, né? Expressões engraçadas. Hoje eu fico imaginando o inusitado daquelas coisas. O meu irmão fura um olho e o Chico diz, ele não suportaria a cegueira total, então ele perde uma vista, porque essa era uma prova que ele daria conta dela. Olha. E aí, então, eu via essas coisas e a gente vai entendendo, quando eu escuto, então, o Evangelho de Jesus, que o jugo é leve, eu fico pensando, é leve porque nos nossos ombros jamais um fardo mais pesado, porque o meu irmão, ele escolhe a cegueira total e os espíritos que o ajudaram na programação, nessa escolha de provas, fala, não, você não dá conta. Não se arvore com esse heroísmo, porque você não vai dar conta. Então, é muito interessante aprender o espiritismo dessa forma. E desde pequena, percebendo vários tipos de fenômenos, quais que você lembra, assim, que eram atípicos para uma criança participar, não é? Priscila, hoje, quando eu olho para trás e revejo na minha memória aquelas histórias que, por mais que eu viva 1000 anos, eu nunca vou esquecer. Quando eu revejo aquilo, eu trato essas minhas memórias com um respeito enorme
porque eu não quero colocar uma vírgula na boca do Chico, eu não quero colocar uma palavra na boca do Chico que eu não tenha certeza que ele disse. Com certeza. Eu não quero brincar com isso que é tão sagrado para mim, que são essas memórias, mas eu vou te contar uma história que talvez você não vai conseguir acreditar. Que gostoso. Entre 1952 e 1954, os meus pais participavam das reuniões de materialização de espíritos, Olha. onde Chico Xavier era o médium. E então o Chico ficava no quarto, uma sala de passe, doava o material, o ectoplasma. Para quem não é espírita e está nos assistindo, porque aqui é canal aberto, TV Pode Cultura. explicar, pode Vamos explicar. explicar, porque materialização é o espírito, ele se materializava como se fosse num corpo físico, Célia, é isso? Num corpo visível, vamos chamar visível. Entendi, tá. E uma materialização é diferente, porque um médium, ele consegue ver um espírito. Sim. E na materialização, todo mundo vê o espírito. Não só quem é médium, Exato. todo mundo vê. Então, o Chico doava um material, um ectoplasma, e o espírito dava forma àquela espuma, espécie de uma nuvem branca, uma espuma branca que saía dos ouvidos do Chico e do nariz do Chico. Você via tudo isso? Não, eu não tá. via. E formava um espírito. E este espírito saía caminhando, Olha, gente. chegava no salão, conversava com as pessoas, curava, orientava. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Então, a minha mãe conta que ela sempre ia nessas reuniões. E ela conta que o meu pai tinha um problema de coração e o espírito Sheila, e depois você, talvez em outros programas, você vá dando o suporte Claro. para o que eu contar aqui. O espírito Sheila, ele se materializou e colocou as mãos assim no peito do meu pai e para curar aquela angina, aquela dor. E minha mãe contava que 6 meses após aquele fato, quando ela ia passar a camisa do meu pai, passar o paletó que meu pai usava, estava o perfume de rosas ainda. Do espírito Sheila. E a minha mãe, apesar disso tudo, ela dizia para o Chico, eu não consigo acreditar nisso. Emmanuel materializando, os espíritos materializando. Minha mãe falou, Chico, eu não consigo acreditar nisso. E Chico, que nunca foi de ficar perdendo tempo com polêmicas, com incredulidades, ele só respondeu para ela assim, vai estudando, minha filha, que um dia você consegue acreditar. Vai estudando. E a minha mãe passava pela casa da minha avó, quando vinha da Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo, ela fica a 1 quilômetro da cidade. E meus pais vinham de bicicleta para a reunião. Sim. E a minha mãe aproveitava as noites de reunião para visitar a sogra. E ela passa na casa da minha avó e fala assim, Dona Conceição, que lindos botões de rosas aqui da sua mesa. E ela fala, lindos, Lia, eu consegui colher hoje do jardim 12 botões de rosas. E minha mãe segue caminho e vai para a reunião. Chega lá no centro, o espírito Sheila se materializa para fazer outras coisas, é claro. E entre essas outras coisas, ela chega perto da minha mãe com um botão de rosas. E coloca no colo da minha mãe e diz a ela, este é um presente do espírito que já está aí dentro do seu claustro materno. Minha mãe não sabia que estava grávida. Que lindo. Este é um presente. Vai ser uma menina muito meiga, muito amorosa, muito carinhosa. Você vai ficar muito feliz. É claro que meiga, amorosa não era eu, né? Que estava ali para renascer. Então, coloca e dá à minha mãe aquele botão de rosa. Quando a reunião termina, ela vai toda feliz falar com o Chico. Chico, Sheila, eu tô grávida de novo.
Sheila me deu um botão de rosas. Aí vem a sobremesa da revelação, né? Chico fala assim, ela te deu um botão de rosa, não é, Lia? Agora passa na casa da sua sogra e conta quantos ficaram, só tem 11. Então, os pioneiros do Espiritismo, em Pedro Leopoldo, que beleza, tinham esses incrementos para não deixar a menor sombra de dúvida naqueles corações que conheciam pouco a doutrina, para que não deixasse a menor sombra de dúvida que os espíritos existem, que a vida continua, que os espíritos se comunicam. Aqueles pontos básicos da doutrina que era tão novidade para todo mundo e principalmente para Pedro Leopoldo, católica daquela época, uma né? cidade tão pequena. Muito pequena. Então, era isso que eles viviam lá. E você vivia toda essa sintonia, toda essa vibração. A gente cresceu junto no crescemos centro, com escutando Chico. essas histórias, sabe? Para depois entender tudo aquilo que acontecia. E a Dona Lia e o seu Lico, que eram seus pais, ficaram o tempo todo até a morte com o Chico, trabalhando com o Chico no centro. Sim, o meu pai se foi muito jovem, aos 66 anos. Ele construía casinhas para as famílias assistidas da nossa instituição quando foi atropelado por um caminhão. E a minha mãe se vai aos 92 anos, agora em 2011. Olha. Então, minha mãe ainda ficou mais tempo conosco e na casa espírita. Uma família muito grande, não é isso? Muito grande. Meus pais tiveram 17 filhos, né? Beleza. E hoje somos 10. Entendi. E conta pra gente, a gente fala que você participou do filme, né, das mães de Chico Xavier. Você teve a perda de 2 filhos também, que com certeza todo esse ensinamento, toda essa base te deu estrutura para conseguir passar por essa... como que a gente pode dizer? Se ela é uma aprovação, é uma dor, é uma... Pode dizer isso tudo. Tudo isso e muito mais, né? Porque eu acho que é uma das principais dores do ser humano. É uma das maiores, não a maior, mas uma das... Depois eu até posso, se der tempo, eu te dizer... a gente tem 3 blocos, fica à vontade. Por que eu não acho que seja a maior dor, mas é uma das maiores. A doutrina espírita me deu tudo o que eu precisava de ferramenta, de subsídio para conseguir superar essas tragédias, né, que me aconteceram. Realmente eu encontrei no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, tudo que eu precisava para passar por essas turbulências sem perder a alegria de viver. Esse é o grande desafio. Sim, o que o Espiritismo faz conosco ao nos explicar o Evangelho de Jesus, a dar ele ressignifica o que Jesus, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, o Espiritismo nos dá a exata combinação, a exata orientação do que temos que fazer para ir a Jesus, porque Jesus diz, vinde a mim, que eu vou te aliviar. Mas se você não for até ele, não tem como ele te aliviar. Tem. E não é o desespero que vai calçar essa estrada do caminho que chega a Jesus. Com certeza. A gente pode contar um pouquinho da sua história mais no próximo bloco. Sim. A gente tem um momento aqui Chico Xavier, né? Que todo o primeiro bloco a gente tem um momento Chico Xavier. A gente vai direto para o nosso momento Chico Xavier e a gente já volta com mais Célia Diniz aqui no Esferas da Vida. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes,
amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou, nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, e a gente conversa hoje com a palestrante espírita Célia Diniz, que teve uma super convivência com Chico Xavier e está nos contando aqui toda a sua experiência. Mas antes, sempre no comecinho do segundo bloco, a gente fala da Revista Internacional de Espiritismo e também do jornal O Clarim. Para você que quer se aprofundar nos ensinamentos espíritas, né, sobre a atualidade, à luz do espiritismo, tenho certeza que vocês vão adorar ler a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim. E a editora O Clarim também lançou um livro novo, super recente, chamado Umbral. Vai passar aí na telinha para vocês, que é psicografado pelo espírito Caibar Schutel. Olha só que informação bacana. Caibar acabou de lançar esse livro, entre aspas, né, Umbral. Tenho certeza também que vocês vão gostar. E a gente volta aqui com o nosso bate-papo, que está muito interessante, com a Célia Diniz. E no intervalo eu perguntei para a Célia aqui, off, e o Chico era muito quietinho, como que o Chico era? E você falou que não, né, Célia? Conta para os nossos telespectadores. Talvez na nossa memória tenha ficado o Chico já tão velhinho, tão doente, né? Mas o Chico de 70 anos, 70 e tantos anos, era um Chico que não se assentava na mesa de almoço enquanto ele não servisse todas as pessoas. Era o Chico que servia o cafezinho, o chá para cada um. Depois ele fica velhinho, então a gente guardou aquela imagem terna dos gestos suaves, vagarosos, né? Mas não, o Chico, além de ser muito dinâmico, ele falava assim, vou pegar um livro que eu quero te mostrar uma coisa. E ele ia andando rápido, chegava num quarto, Priscila, que era livro do chão ao teto, lá na casa dele. Um dia ele disse assim, eu falei com ele, Chico, tem pouca literatura sobre criança no mundo espiritual, meu filhinho havia partido, pouca literatura sobre criança. Ele falou assim, eu vou te mostrar uma coisa, eu tenho uma coisa que eu não mostraria para todas as mães, mas para você eu vou mostrar que você dá conta. E ele sai andando rápido, chega no quarto, eu acompanho ele chega no quarto entupido de livro, da cabeça ao teto, entupido de revista, da cabeça ao teto, jornais, como você fala do Clarim e da Revista Espírita, esse material sempre tão bom que a doutrina sempre teve, não é? E ele então, no meio daquela coisa toda, ele enfia a mão assim e pega uma mensagem. Olha. Uma mensagem. Ele sabia onde é que estava essa uma mensagem. Pô, minha filha aqui é de um pediatra, mandando para a mãe dele. E ele dizia, ele desencarnou num acidente de carro. Mamãe, eu estou muito feliz porque aqui posso continuar exercendo a pediatria. Eu continuo cuidando de crianças, por isso eu estou muito feliz. Mas você não imagina, mamãe, o que é a gente distrair uma criança, colocar uma criança para brincar e feliz, e ela está lá brincando e daí a pouco ela começa a gritar,
Cadê a minha mãe? Minha mãe está me gritando. Onde está minha mãe? Minha mãe está me gritando. Sente. Porque o nosso coração grita. Você pode estar silenciosamente olhando uma foto, lágrimas silenciosas caindo no seu rosto, e a sua alma está gritando de desespero e o seu ente querido escuta. Então o Chico me mostrou isso. Eu estou contando isso para mostrar que eu me lembro da rapidez que ele andava dentro de casa para dar conta de todas as demandas das suas visitas. Muitas pessoas o procuravam. Porque, e era na hora íntima, na hora que ele tinha separado ali as pessoas mais íntimas para ir almoçar, ou para ir para um café, ou algum bate-papo, culto na casa dele. Ele tinha um apreço muito grande pela minha mãe, não que ela merecesse, ele que era dadivoso para amar as pessoas, né, incondicionalmente. Então, quando a gente ia, ele sempre nos convidava para a casa dele. E eu via isso. Aquele Chico de um senso de humor extraordinário, engraçado. A gente ria muito, a leveza, a felicidade. Ele era feliz. E Célia, conta pra gente a sua experiência de ter perdido, né, os seus filhos. Na realidade, você teve 3 filhos, Aguinaldo, Mariana e o Rangel. Como é que foi isso? Como que foi essa experiência? Como que aconteceu tudo? Foi o meu filhinho caçula, de 3 anos, cai da garupa da bicicleta da babá, e é o que está na história das mães de Chico Xavier, né? No filme. Está no filme. E ele cai, uma quedinha boba, mas de repente, com 3 dias após a queda, ele entra em convulsão e vai embora. E a minha vida desaba sobre a minha cabeça, porque a dor é para todos os corações, né? Com certeza. É claro. Então, 23 anos depois, eu não esperava de precisar de passar de novo por essa experiência. E uma dengue hemorrágica leva a Mariana em 3 dias. Não deu tempo nem da gente saber o que estava acontecendo. Do momento pouco tempo. Então, há 5 anos da Mariana? A Mariana foi em 2006. 2006. Foi outro dia. É impressionante como é que o tempo está passando depressa. Então, eu de novo, né, a minha vida torna a desmoronar na minha cabeça. É interessante que lá na minha cidade as pessoas diziam assim: nossa, Célia, ainda bem que você é espírita, né? É impressionante como as pessoas falam isso, né? Quando as outras são espíritas e perdem um ente muito querido ou um filho, como se o espírita não sofresse a dor da perda, porque sofre da mesma forma. Sofre. Mas não só que é não fica revoltado. Até não é da mesma forma. Porque quando a gente entende por que sofre, a gente ressignifica o sofrimento, ele faz um sentido, né? Conversava ontem em São Paulo com uma senhora que teve uma filha excepcional por 20 anos e ela teve paralisia cerebral. Essa menininha nasceu com paralisia cerebral e depois de 20 anos a filha simplesmente, uma manhã ela entra no quarto, a menina já não mais respirava e ela estava, isso foi agora há 2 semanas, e ela estava lá na nossa palestra em São Paulo. E eu falava com ela, a gente conversava sobre isso, e ela, aquela tranquilidade de quem sabe por que a filha nasceu daquele jeito, a tranquilidade de quem sabe que aquilo foi uma experiência necessária, tanto para a alma que ela recebe como filha, como para ela, aquela tranquilidade de quem sabe por que sofre, por que adoecemos, não é? E aquela tranquilidade, Priscila, de quem consegue ver Deus através das lágrimas, que é o que a doutrina espírita nos proporciona. Nós conseguimos enxergar Deus. Você está na porta de um CTI,
como eu já tive 2 vezes, implorando a Deus para deixar aquele filho se vai e você recebe o influxo divino da força que desce sobre você naquele momento. Então Você sentiu um apoio no momento espiritual. A gente consegue saber se está indo embora, tá tudo certo. É uma fidelidade, isso que é fé, é ser fiel aos desígnios de Deus. Exatamente. A gente consegue ver Deus quando não é feita a nossa vontade. E às vezes a pessoa mais distraída para as questões da vida, mais distraída quanto às leis que regem as nossas vidas, essas pessoas rezam todos os dias, seja feita a vossa vontade. E, no entanto, quando elas pedem a própria vontade a Deus e Deus não realiza, ela esquece que ela já hipotecou a Deus a vontade dele em cada oração. E naquele momento, muitos brigam com Deus. Sim. Afastam do processo religioso na hora que mais precisava da própria fé. A pessoa fala, não, Deus não existe porque meu filho se foi. Então, a doutrina espírita nos mostra Deus, mesmo entre as nossas mais dolorosas lágrimas. A gente vê Deus ali na nossa vida, nos sustentando, nos amparando. E esse sentimento da pessoa que se revolta contra Deus, quando ela fala, Deus não existe porque levou o meu filho, ela também não está sendo justa, porque ele só existe porque o filho dela não foi e o filho das outras pessoas que vão. A gente não fala, é? A gente vive sim, um mundo muito individualista, não, a gente fala né? assim, Deus foi tão bom para mim que o meu marido conseguiu um emprego de novo. Então Deus está sendo mal com os desempregados? Isso, Deus foi tão bom para mim que eu tive um câncer e sarei. Então Deus está sendo ruim com o que não sarou o corpo físico? Deus, a gente chega a ponto de achar que Deus é manobrista de carro. Deus foi tão bom para mim que eu cheguei em cima da hora e achei uma vaga para estacionar. É impressionante como as pessoas confundem. Só consegue ver Deus na própria vontade. Quando a coisa sai do controle do que queríamos, então a gente não consegue ver. Que acaba sendo um sentimento egocêntrico, egoísta. Totalmente. Não é? Mas nós não podemos julgar o sofrimento de ninguém. Ninguém tem o conhecimento das leis que o Espiritismo proporciona. Isso aí, com todo respeito às outras escolas religiosas respeitáveis, tem 1000 maneiras de também confortar e consolar os seus adeptos, e que a gente vê o resultado maravilhoso de mães evangélicas, de parentes católicos, conseguindo transitar pelo período de luto com a maior dignidade cristã e religiosa também, né? Nós estamos falando das pessoas totalmente afastadas do processo religioso, né? Nós não estamos aqui falando de nenhuma religião. De nós, claro. A grande maioria de nós só se aproxima do processo religioso de fato depois da dor. É pelo sofrimento. É pelo sofrimento. Infelizmente ainda. É. Então, por isso que quando você pensa, você perguntar qual é a sua religião, você vai preencher um papel, você vai responder, eu sou de tal religião. Mas, na verdade, você nunca se dedicou àquela religião. Você nunca se dedicou a ver o que Jesus tem dito lá nos seus templos religiosos. E aí a dor vem e a pessoa está perdida, briga com Deus. Com o Deus que ela não soube procurar, que ela não soube se aproximar. E quando você está próximo de Deus, nada te desespera. E de fato, nada. A doutrina espírita... Dói por um pouco de tempo. Tudo dói. Estamos num planeta de dor. Provas e expiações, não é? Dói, mas não dói desesperadamente e o sofrimento passa. E é natural que doa. É muito natural que doa. Mas a gente tem... o nosso sofrimento com que a gente vive hoje numa sociedade que não quer sentir dor. Não quer. É uma obrigação. As pessoas não querem sofrer, é uma obrigação ser feliz. A tirania do Face, né?
Você é obrigado a estar sorrindo, feliz, lindo e maravilhoso. E você, com essa experiência de ter perdido os 2 filhos, eu vejo hoje, né, pelo YouTube, que você faz bastante palestras muito relacionadas à imortalidade da alma, que é um dos principais, assim, que é a consolação do Espiritismo. Eu vejo que o Espiritismo é a doutrina consoladora. Sim, por mostrar que existe, né, algo além da vida corpórea, da vida material. Muitas mães te procuram, Célia? Desde que o meu filhinho se foi, em 83, eu dava 30 aulas de química no maior colégio da cidade. A minha tragédia ficou comentada pela cidade toda, a cidade pequena. Então, desde aquela época, as pessoas começaram a comentar que uma mãe espírita sepulta um filho de forma diferente. Muito mais equilibrada, muito mais tranquila, muito mais isso e aquilo, e eu não me sentia nada daquilo. Mas as pessoas achavam. E desde aquela época, as pessoas me procuram. Onde você encontrou forças? Não para sobreviver simplesmente. Isso nós todos sobrevivemos. Mas para recuperar a alegria de viver. A gente falava disso no princípio, né? Então elas me perguntam, onde que eu encontrei forças? E a segunda pergunta que eu escuto há mais de 30 anos, por que que Deus fez isso comigo? Meu filho teve uma leucemia e morreu aos 15 anos, por que que Deus fez isso comigo? Meu pai se infartou tão jovem, minha mãe se foi de câncer aos 50 anos, por que que Deus fez isso comigo? E a única coisa que Deus faz é nos proteger de nós mesmos, em face das nossas colheitas, né? Então as pessoas queriam saber por que que Deus fez aquilo, porque culturalmente nós achamos que a morte é um castigo. A gente ainda não aceitou a morte de fato. Então eu ficava ansiosa para dizer para aquelas pessoas o que Deus fazia, sabe? O Deus conforme o concebemos, conforme conseguimos compreendê-lo, e é mínimo. A gente compreende muito pouco da natureza de Deus, mas o suficiente para nos fortalecer. O suficiente para nos fortalecer. A gente sabe mais ou menos como que funciona a dinâmica da justiça e da misericórdia divina. Claro. Quando João escreveu Deus é amor, a gente consegue imaginar como que esse amor acontece e atua, né? Então nós não sabemos nada de Deus, seria uma arrogância dizer que sabemos, mas sabemos o suficiente para se fortalecer. Para nos fortalecermos. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. De volta ao Esferas da Vida, a gente conversa hoje com a Célia Diniz. A gente tem a alegria de conversar com a Célia Diniz. E ela fez algumas questões no último bloco, o que as pessoas perguntavam para ela. E como que você responde hoje? À luz da doutrina espírita, por que que vai uma criança pequena? Por que que a gente perde entes queridos? Sempre foram momentos angustiosos, porque na hora da dor, a pessoa não quer nem respostas. Ela faz até a pergunta, mas ela quer colo. Ela quer aconchego. Ela quer poder falar. E ela tem pouca capacidade de, inclusive, assimilar. O nosso raciocínio fica sob a tutela de um estresse máximo. E você perde, inclusive, a capacidade de discernimento, de compreensão, para dar conta de teorias tão elaboradas. Então, a gente conversava com aquelas mães e suscitava algumas provocações da continuação da vida, das diferenças que cada um traz para cá. Eu tangenciava mais ou menos, porque a filosofia espírita é muito fácil de compreender, mas não naquele momento de estresse máximo, onde as pessoas chegavam para mim, inclusive dizendo, estive no centro espírita e me disseram que eu não posso chorar, que as lágrimas prejudicam.
Não, pode chorar, você pode chorar todas as suas lágrimas. Olha, eu tive no centro espírita e me disseram que o meu filho morreu assassinado porque ele foi um assassino. Em que isso consola? Me explique. Então, muita coisa passa assim. A minha angústia para dizer que o sofrimento tem um propósito e tem um sentido, só consegui resolver essa questão quando eu escrevi o livro. Porque aí o livro surge da minha necessidade de, com calma, dizer a esses corações por que morrem, por que sofrem, por que nascem doentes. Porque todas essas respostas a doutrina espírita tem. Mas eu não dava conta de conversar com essas pessoas, todas as nuances de cada caso. Então eu sentei, me debrucei sobre as minhas experiências com Chico Xavier, o que eu vi acontecer, sobre as minhas próprias perdas, que foram inúmeras, de irmãos, sobrinhos, meus pais e sobrinhos jovens. Olha. Então foram inúmeras perdas. Quando eu fui analisar cada tipo de morte, eu tinha praticamente todos na minha família. Quando eu fui analisar aquilo para explicar para cada pessoa como é que era quando ela fosse ver aquilo, ela ia ver qual era o tipo da morte que ela chorava, né? Então eu fiquei mais tranquila quando eu pude realmente colocar tudo isso no papel, tudo que eu havia aprendido, todas as ferramentas de superação que a doutrina me deu, onde e como passar por essa dor, sabe? Porque a gente tem que ver sentido até no sofrimento, não é isso? Tem um sentido e um propósito. Então, aí sim, eu pude responder essa pergunta. Mas eu gastei umas 300 páginas para fazer isso. Sim. Porque eu não tenho poder de síntese. O mundo caminha para a síntese, mas eu não tenho poder de síntese. Então, eu escrevi a resposta. Por que Deus fez isso comigo? O que Deus faz é te proteger e te livrar de você mesmo quando você começa a colher o seu plantio. E uma palavra, se a gente falar aceitação, é o começo de buscar um equilíbrio numa situação difícil? Sempre, sempre é. A primeira, nós nos damos ao luxo de nos surpreendermos com a morte. A única coisa certa da vida é a morte. E eu já recebi centenas de pessoas que se aproximam de mim, e eu mesma devo ter sido desse jeito também, devo ter reagido desse jeito também. Quando a morte acontece ali na sua casa, você fala, não é possível, não, isso não pode. Como se ela nunca tivesse acontecido em casa nenhuma com ninguém. Como se ela não existisse. Como se ela não existisse. A gente vive... Você falava da materialidade da nossa vida aqui na Terra, a gente vive como se a morte não existisse. E quando ela chega, é aquela surpresa. A gente se dá o luxo de se surpreender, né? Com as coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe porque a gente não quer pensar naquilo. Ninguém quer pensar nisso, né? Então, a primeira coisa é natural que você se surpreenda, que culturalmente nós nos surpreendemos. O segundo momento é sofrer, porque não tem como você passar por um luto sem sofrer. Você tem que administrar aquele luto, ir fundo naquela dor. Você tem que se entregar à compreensão do que é aquilo. Uma senhora que foi casada... E respeitar essa fase. E respeitar os seus limites para dar conta daquilo. Semana atrasada, uma senhora disse, olha, mas está horrível, meu marido se foi, a gente se dava muito bem, está horrível, porque eu tinha umas coisas que eu queria falar com ele, tinha umas coisas que eu queria ainda dizer para ele, tinha umas coisas... Eu falava, minha filha, isso se chama saudade. Saudade é isso. Ela parou, falei, isso é saudade. Isso é o seu luto. Acerene o seu coração. Você não tem nada para... O que está te incomodando não é que você precisava muito de dizer uma coisa.
O que está te incomodando é você não tê-lo ao seu lado para você dizer as coisas bobas da vida. É a falta. Então, assim, entenda, isso é a sua saudade, isso é luto. Então as pessoas estão vivendo, olha, mas eu queria muito... Ó, isso que é luto, sabe? É por isso que você tem que passar. É por isso que você tem que passar. Então, no primeiro momento, realmente... A gente fica estupefata, não tem como. Totalmente surpreendida por a morte naquele momento. Depois a dor. E logo em seguida a gente começa a pensar no que realmente significa a morte. Porque para nós espíritas, a morte não é algo terrível que nos aguarda no final da caminhada. A morte é simplesmente uma mudança de plano de vida. É a continuação da vida. A gente tem que se preparar para viver sempre. Porque é uma passagem, não é? O abençoado Papa João Paulo II disse na década de 80, e eu li na revista Veja, sabemos que existe vida após a morte. Não foi na Veja que eu li. Eu li num artigo que alguém dizia que o Papa disse: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Então, o Papa, já começou, né? Como todo cristão, fala da imortalidade da alma. Todas as religiões cristãs sabem da imortalidade da alma, mas só o Espiritismo prova e comprova esta imortalidade. Porque então, uma das principais lições de Jesus é quando ele volta e se mostra: eu não morri, não é? Não morri. E as lições que a doutrina espírita dá é milhares de pessoas voltando através das mensagens dizendo: mamãe, estou vivo, estou aqui, né? E você recebeu uma carta dos seus filhos? O filme As Mães de Chico Xavier é porque eu recebi uma carta. O filme chama As Mães, o título poderia ser As Mães que Receberam Cartas de Chico Xavier. E não propriamente As Mães de Chico Xavier. Então, agora eu quero... Você sentiu veracidade quando leu a carta? Sempre, nossa, em todos os Porque detalhes. o seu menino tinha 3 aninhos, 3 anos. Um senhor sentado do meu lado, a gente estava sentado na mesa do Evangelho do Chico, enquanto ele psicografava, minha mãe e eu nos pés da mesa, e minha mãe saiu e colocaram um médium recém-chegado do Recife no lugar da minha mãe. E eles me passam um bilhete na mesa: peça sua mãe desculpa, mas esse médium acabou de chegar do Recife e Chico mandou pôr na mesa. Peça sua mãe desculpa quando ela voltar. Porque a reunião começava 8 até de madrugada. Minha mãe deve ter saído para um toalete, um lanche. Sim. Então, esse senhor de repente vira para mim e fala assim comigo: seu nome é Célia? Cochichado no meu ouvido. Agora é seu filho vai dar a mensagem. E eu não esperava. Eu esperava que o meu pai talvez viesse e me desse notícias do meu filho, mas o meu filho, com 3 anos, eu não esperava. Então, ele fala: seu filho agora. Eu falo: como que você sabe? Porque ele estava toda hora correndo pelo salão e ele chegava por trás de você e te abraçava. E agora chegou perto dele um senhor assim, 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 e descreve o meu pai. E falou: vamos, Rangel, é a sua vez agora de dar a mensagem. Ai, que emoção, não é? Então, aí vem o Rangel escrevendo com a letra de criança. E esse médium, em determinado momento da mensagem, fala no meu ouvido de novo: a letra agora vai mudar, porque ele está demorando demais a desenhar a letra como ele aprendeu lá. E aquele senhor disse para ele: eu vou te ajudar a escrever, que você está demorando muito. E ele diz: não, eu que quero escrever para minha mãe. Não, você que vai contar para sua mãe. Você que vai contar para sua mãe o que você veio para contar. Mas eu só vou pegar na sua mão para você contar mais depressa. Então, aquela mensagem cheia de detalhes. E eu não precisava de prova. Eu já conhecia a mediunidade do Chico. Eu não precisava de nenhuma comprovação, mas lá tinha todas. Todas. Como todas as mensagens do Chico, né? E foi um presente, aliviou, realmente é um bálsamo. Querida, para a ferida, assim, para a alma. O verdadeiro bálsamo não é a carta. Se Jesus tivesse a carta psicografada como maneira de nos consolar, ele seria injusto
com os nossos irmãos Realmente. cristãos de outras religiões que têm dificuldade em aceitar a mediunidade. É verdade. Essa não é a única maneira que Jesus tem para nos consolar, não. A carta era o Chico trazendo o meu filho de volta, mas o Chico lendo: mamãe, estou vivo e vou crescer. E o meu coração egoísta gritava: mas eu quero ver esse crescimento. Mamãe, a minha tia fulana me leva para a escola e me ajuda nos deveres. Eu que queria estar ajudando nos deveres. O meu egoísmo gritava. A carta me ajuda, mas quem realmente consola é Jesus. É o Cristo. Evangelho. É. Senão seria injusto, você não acha? Com certeza você Então, tem toda a razão. E o que a doutrina espírita tem de consolo vai muito, muito além de uma carta. Muito além de uma carta. São os ensinamentos da nossa evolução como espírito. É Jesus entrando no nosso coração e nos ensinando como amar desapegadamente. É Jesus entrando no nosso coração e nos explicando por que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, acima das pessoas que estão ao nosso lado. É uma série de coisas. E te falo, então, que acho que o programa já está caminhando para o final, porque eu fiquei devendo dizer qual é a maior dor. Eu ia te perguntar, você falou no primeiro bloco que a maior dor não seria a perda de um filho. Qual para você é a maior dor? Eu tinha uns 3 meses que a minha filha tinha ido, uma mãe se aproximou de mim e me disse: a minha dor é maior do que a sua. E o Chico falava com a gente que quem está com a perna amputada não tem o direito de menosprezar a dor de quem está com a unha do mindinho encravada. Quando ela chega e me diz: a minha dor é maior que a sua, de pronto eu concordei. E deve ser mesmo, filho. O que está acontecendo com você? Ela falou: tem 2 meses que eu não sei onde está minha filha. Ela é viciada em drogas. Eu não sei se ela está morta numa valeta. Eu não sei se ela trafica para drogar-se, porque ela não aparece na minha casa, nem para buscar a mesada, porque ela não quer dar satisfação da vida dela. Eu não sei de que ela está vivendo. Eu não sei se ela trafica para drogar-se ou se ela se prostitui para drogar-se. E eu achei que isso é um sofrimento muito grande no coração de uma mãe. Imaginar e não isso. saber se está sofrendo, se está necessitado. Se prostituindo para drogar-se. Se está convivendo com pessoas que não davam à filha dela o valor que se dá a um animal. Como é que essa filha poderia estar sendo maltratada, pisada pela vida? E eu imaginando aquilo, esse sofrimento é impossível. Então, quando ela me disse: a minha dor é maior do que a sua, Célia, porque eu não sei onde está a minha filha e você sabe onde está a sua. Você é espírita, você sabe onde está a sua filha e como está. E eu sabia. Com certeza. E eu sabia onde e como estava a minha filha. E eu achei a dor dela impossível. Então, Priscila, perder para a vida. Eu tenho visto mulheres abandonadas pelo marido, traumatizadas, marcadas, pisadas, humilhadas. Elas demoram muito mais a se recuperar emocionalmente do que uma viúva, porque a morte tem uma dignidade. Claro. Você perdeu para algo sublime. Natural. Você sepulta um pai honrado, com orgulho e alegria por ter tido aquele pai, e você vê aquele pai algemado na televisão, sendo caçado por corrupção. É uma morte, uma dor e uma vergonha muito maior, que eu não queria ter no meu coração, como não tive. Sepultei um pai honrado aos 66 anos de idade. Infelizmente, a gente precisa finalizar o nosso programa. Célia, muitíssimo obrigada. Eu vou fazer uma última pergunta, eu sei que eles vão me matar. Você se prepara para a morte ou sempre preparada para a vida? O ideal é a gente viver cada dia como se fosse o último, mas na certeza de quem se sabe imortal. É isso mesmo.
E a gente finaliza o nosso programa. Muitíssimo obrigada, Célia. Foi uma alegria mesmo e um grande aprendizado conversar com você aqui querida. Hoje. De fato, o Esferas da Vida fica por aqui todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. Um super beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.